12 brasileiros integrantes da comitiva de políticos que foram para Israel participar de um evento sobre segurança pública já deixaram o país e chegaram à Jordânia. O grupo ultrapassou a fronteira terrestre entre os dois países de ônibus hoje pela manhã, horário aqui de Brasília. Ao todo são 13 pessoas, mas um dos passageiros desistiu de sair por causa do risco de bombardeios no território. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, está no grupo e informou que a chegada à fronteira foi tranquila. Pois é, Álvaro Damião ainda explicou como serão os próximos passos para a vinda da comitiva até o Brasil. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Tudo muito difícil para a gente aqui, mas agora já retornando para o Brasil. Viajamos durante todo o dia, deixamos Israel por volta de 11 horas da manhã até a divisa com a Jordânia. Entramos em solo jordaniano, já estamos em solo jordaniano. Somos um grupo de 12 brasileiros, prefeitos, secretários, que estávamos em Israel. Do grupo de 18, 12 vieram para cá, onde nós estamos. Outros 6 ficaram lá, aguardando, optaram por esperar o espaço aéreo ser liberado. Nós tivemos essa oportunidade com total segurança, oferecida pelo governo de Israel. Não tivemos problema nenhuma, nenhuma ocorrência. Chegamos com tranquilidade à divisa, à fronteira com a Jordânia. E nesse momento já estamos em solo jordaniano, a caminho da Arábia Saudita, onde vamos chegar à noite, ficar na Arábia e da Arábia voltamos para o Brasil. É só agradecer mesmo a torcida, as orações, as pessoas que pediram tanto a Deus para que a gente pudesse deixar Israel pelo país estar em guerra. Dizer que a gente, durante todo o tempo que tivemos em Israel, fomos muito bem acolhidos, em segurança. Nada aconteceu conosco lá em Israel, mas era apenas a vontade mesmo de voltar para o nosso país. A apreensão, agora já estamos a caminho do Brasil mais tranquilos, mas não significa dizer que as pessoas que ficaram lá, que os 6 que ficaram lá, estão em perigo não, que eles estão bem, estão no mesmo lugar onde a gente estava, só aguardando mesmo o espaço aéreo para que eles possam retornar. E pedir aos outros brasileiros que estão em solo israelense que procurem a embaixada brasileira em Tel Aviv, para que eles possam retornar também em segurança para o Brasil. Obrigado e um abraço a todos. Bom, vamos acompanhar então, vamos ver quem são os brasileiros que deixaram Israel hoje nessa comitiva, O Álvaro Damião, que vocês viram aí, que é o atual prefeito de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Márcio Lobato Rodrigues, que é secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte. A Janete Aparecida, que é vice-prefeita de Divinópolis, em Minas Gerais. Cícero de Lucena, que é prefeito de João Pessoa, na Paraíba. Cláudia da Silva, vice-prefeita de Goiânia, em Goiás. David Matos, chefe do executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Flávio Guimarães Bittencourt do Vale, que é vereador no Rio de Janeiro. Francisco Nélio, que é tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios. Integra também essa comitiva que deixou Israel Gilson Chagas, que é secretário de Segurança Pública de Niterói, no Rio de Janeiro. Johnny Maicon, prefeito de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O Elbert Porto, prefeito de Macaé, no Rio de Janeiro. Francisco Wagner Gutenberg de Araújo, que é secretário de Planejamento de Natal, no Rio Grande do Norte. Portanto, são estes nomes, esses políticos, esses profissionais que deixaram Israel hoje. Pois é, a vice-prefeita de Divinópolis, que é a Janete Aparecida, está na comitiva e agora há pouquinho enviou um áudio explicando o alívio que está sentindo ao atravessar a fronteira da Jordânia. Estamos muito mais tranquilos. Só de pensar que a gente não vai ter que acordar 2, 3, 4, 5, 7 vezes à noite com uma sirene suando para avisar que mísseis ou qualquer outro tipo de drone poderia estar sobrevoando, como a gente viu, como a gente ouviu e como atingiu várias partes da cidade, levando pessoas à morte. Isso era aterrorizante. Então eram noites sem dormir, durante o dia também de forma muito apreensiva, porque não tinha horário para isso acontecer, e hoje tranquilamente
justamente passando aqui pela Jordânia, uma gentileza aí do governo jordaniano de carro, nos trazendo até a fronteira onde nós estamos agora, para, se Deus quiser, seguir para a Arábia Saudita, para dormirmos no hotel e amanhã poder pegar o voo para o nosso querido Brasil. Então, nós ouvimos aí a Janete Aparecida, que é vice-prefeita de Divinópolis. Os outros brasileiros que integram a comitiva e preferiram permanecer em Israel devem ser retirados de lá nos próximos dias. O Itamaraty trabalha com autoridades israelenses para viabilizar a vinda desse grupo para o Brasil. Entre as alternativas analisadas pelo governo brasileiro para o retorno de quem continua no país, também está o uso de voos comerciais, com apoio logístico e financeiro do governo de Israel ou até da Força Aérea Brasileira pela Jordânia, que tem sido o país mais aberto a essa ajuda. Pois é, e como falamos mais cedo, alguns dos integrantes da comitiva ainda permanecem em Israel. E agora nós vamos conversar com o vice-prefeito de Uberlândia, cidade que fica no Triângulo Mineiro, Vanderlei Pelizer, do partido PL, que foi um dos gestores aí que preferiu, ficar lá em Israel. Então ele vai nos contar como que está a situação de momento por lá. Boa noite, Vanderlei. Obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar conosco mais uma vez. Por que você foi uma das pessoas, o que te levou a tomar essa decisão de querer ficar aí nesse momento? Bom, a decisão foi de caráter puramente racional, porque ontem nós tivemos uma reunião com todos os integrantes, inclusive o pessoal que resolveu chegar até a fronteira da Jordânia, através da rodovia, meio terrestre, já que o espaço aéreo e marítimo está fechado no momento. E foi o pessoal do Ministério das Relações Exteriores falou, olha, não é seguro nesse momento, se dirigir para tomar a estrada para chegar até lá. É um deslocamento onde tem poucos recursos com relação a abrigos, e também a gente sabe, da questão do entorno da área, sobre a questão dos grupos, que são anti-Israel, aqui, extremistas, enfim. Então, é um risco que, segundo o pessoal da embaixada aqui de Israel e das relações exteriores, achou melhor nos orientar de forma que nós estamos num lugar seguro, aqui é um lugar seguro, nós estamos próximos ao abrigo, e avaliando, eu vim para cá e nosso retorno, deadline aqui seria do dia 20, onde acabaria a programação e nós poderíamos voltar em voo comercial. Tudo bem, o espaço aéreo foi fechado, porém, quem tem domínio maior da situação, eu creio que é o governo de Israel. E, nesse sentido, eu estou plenamente confiante no conselho deles, no caso de permanecer ou pegar a rodovia nesse momento. As coisas mudam muito de uma hora para outra num ambiente, um teatro de guerra. Porém, nós resolvemos, seguir a orientação do governo de Israel. É simplesmente isso. E as pessoas, graças a Deus, eles fizeram essa travessia, foram bem-sucedidos, e agora já estão em um solo jordaniano, e cada um vai pegar o voo, seja no Emirados Árabes, enfim, cada um vai tomar o seu destino voltando ao Brasil. É isso aí. E agora, como é que está sendo o tratamento para os senhores aí? Alimentação, água, nesse local onde os senhores estão? Perfeito. O governo de Israel nos deu todo o suporte desde o início, e uma coisa que tem que ser ressaltada é que quando nós aceitamos o convite para estar aqui em Israel já estava em guerra, contra Gaza, desde aquele absurdo ato, e abjeto tomado pelo Hamas, que enfim, fez uma barbaridade no dia 7/10 de 2023. Foi um ato terrorista, sem precedentes. Enfim, então, diante dessa situação cometida por esse grupo extremista, então, ocasionou todo esse ambiente de guerra que já estava, nessa região conflitada. E
é claro que com o ataque ao Egito, né, isso teve uma escalada e tensionou mais ainda o ambiente. Mas acho que desde quando me entendo por gente, né, que você fala, vou para Israel, vou para o Oriente Médio, é sempre, queira ou não, um ambiente tensionado, né, pelos motivos óbvios aí que todo mundo conhece, Agora, ou deveria conhecer. Vanderlei, depois da saída, né, de parte dessa comitiva, como que foi o dia de vocês aí hoje? Foi bom, foi tranquilo, continua na mesma situação de antes, né? Aqui nós estamos num lugar seguro, protegido e com um excelente atendimento aqui por parte do governo e todo o suporte do governo de Israel, a quem eu sou muito grato, só tenho a agradecê-lo. E a gente gostaria então também que o senhor descrevesse para a gente qual é o ambiente que os senhores estão aí agora, porque em alguns momentos algum barulho, explosão, chega a dar algum momento de tensão maior, ou vocês estão num lugar onde o barulho de fora fica realmente do lado de fora? Não, ontem, por exemplo, a hora que nós nos dirigimos ao bunker, né, nós ouvimos algumas explosões, mas a gente não sabe a distância, né, que onde ocorreram, né, essas explosões. Mas, de modo geral, hoje, por exemplo, nós tivemos um alarme, que foi agora há pouco, eu acabei de retornar lá do abrigo para o meu quarto, né, então, até ontem foi um pouco mais cedo, né? Hoje, agora já são quase 1h da manhã, isso, 1h15 aqui, e, enfim, teve esse alarme agora. E mesmo porque Israel está fazendo um trabalho lá no Irã, destruindo as bases, então, os céus lá, do ponto de vista, né, estratégico lá, no Irã, praticamente Israel está dominando, e fica difícil o Irã fazer algum tipo de retaliação. Agora, Vanderlei, o clima está mais tranquilo hoje entre vocês? Nós conversávamos com você na última sexta, né? A Janete também, que ainda estava aí na época, a Janete, que é a vice-prefeita de Divinópolis, também participou conosco. Na época ela disse, né, que ficou um pouco assustada. Claro, é óbvio, se é que a gente pode falar em tranquilidade nesse momento, mas em relação à sexta-feira agora, nesse momento, está um pouco mais calma a situação entre vocês aí no hotel e também quando vocês se juntam lá no bunker? Sim, a situação é tranquila. Existe essa tensão na hora, né, que soa o alarme da gente. A gente teve uma falhazinha na comunicação. Estamos conversando com o vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pelizer, que está falando ao vivo com a gente direto que voltou, de Israel. Voltou? O senhor voltou a nos ouvir? Voltou. É algum problema de instabilidade na rede, provavelmente, mas já voltei. Já voltou. Já voltou. Aí você estava explicando para a gente um pouco do clima aí, né? Em relação à sexta-feira, ao fim de semana, você dizia que tá mais, que melhorou de certa forma, se é que é possível falar nisso, né? Realmente, sempre existe a tensão, principalmente quando soa o alarme no celular e as sirenes tocam, né? O que é normal, né? É normal numa situação dessa. Mas logo somos dispensados e até o momento a gente ouviu o barulho ontem, por exemplo, né? Umas 3 explosões, mas foram um pouco distante daqui. Então, a gente estava dentro lá do abrigo, enfim. Estamos, assim, bem seguros aqui. Graças a Deus está tudo tranquilo. Agora, uma outra impressão que a gente gostaria de ter dos senhores também é falando sobre essa missão aí de brasileiros a Israel. Qual foi a motivação dessa missão, ainda que em alguns momentos o Itamaraty recomendando que as pessoas não procurassem esse destino nesse momento? O que os senhores forem necessariamente fazer, participar de uma missão, inclusive falando sobre segurança exatamente, né? Exatamente, porque quando fala de segurança, a gente não pode esquecer que Israel utiliza tecnologias, né, de ponta, então não só para segurança, mas também para gestão e também formação de recursos humanos, voluntariado. Então, o programa ele se estenderia durante 10 dias, né? Nós teríamos 3 dias de feira e mais 10 dias de teoria e prática, né? Visita ao local. Ou seja, não é só você apresentar uma solução de tecnologia, uma solução
também de gestão apenas em PowerPoint, vamos dizer assim, né? Na realidade, nós viemos e nós estávamos assim, tendo o conhecimento teórico e indo em campo para verificar o funcionamento disso. E nós tivemos 3 dias, né, desse tipo de condução do programa, e foi muito bem. O tempo que nós ficamos aqui, esses 3 dias, foi muito proveitoso, né? Vimos na prática como que Israel faz com relação, principalmente, à gestão de recursos humanos, né, de voluntariado e IoT, IA aplicado na gestão pública. Então, é fantástico, estão muito à frente, né? A gente tem, alguns municípios já têm algumas soluções, mais parte, né? Agora, você colocar isso tudo dentro, abarcar tudo dentro de uma gestão pública, diversas ferramentas e também pessoal especializado, pelo menos eu desconheço no Brasil alguma cidade, né? O nosso desafio em Uberlândia é seguir essa trilha, né, de fazer uma cidade realmente inteligente, desde que essa inteligência aplicada não interfira na liberdade do cidadão, porque a gente sabe que tem uma linha muito tênue aí, né, entre o controle de você e gestão de uma cidade. Muitas vezes você pode acabar interferindo na questão da liberdade. Vanderlei, conta pra gente como é que tá em questão de expectativa sua e das demais pessoas que estão com você aí, nas conversas de vocês, expectativa da volta para o Brasil, da volta para casa. Olha, na expectativa da melhor possível, né? Como eu falei para vocês, eu tenho meu retorno, né, marcado para o dia 20. Se o espaço aéreo, provavelmente, pelo que a gente tem observado, não deve abrir nos próximos dias, mas a partir do dia 20 ou até antes, nosso recado para o governo de Israel é o seguinte: a partir do momento que vocês falaram assim, olha, é seguro você fazer um deslocamento terrestre, marítimo, para chegar em outro lugar, e mesmo que considerando que o espaço aéreo continuaria ou vai continuar fechado, com segurança, nós estaremos nos deslocando e pegando um avião em outro país e retornando para Uberlândia. Tá certo, Vanderlei. Agradeço mais uma vez, viu, a sua participação, a sua disponibilidade, seu tempo em conversar conosco aqui no Tempo News. Muito obrigada e um ótimo dia quase para vocês aí, né, que vocês estão adiantados aí em relação ao horário. 1h da manhã, 1h15 já é dia. Boa noite para você. Bom dia. Olha só, gente, pelo menos 42 políticos e assessores estavam no país quando ataques ao Irã se intensificaram. Além dos prefeitos, que a gente já falou aqui hoje, né, Belo Horizonte, de João Pessoa também, o grupo inclui o governador de Rondônia, Marcos Rocha, do União. O grupo parlamentar Brasil-Israel pediu à embaixada israelense um levantamento de quantos brasileiros estão lá com visto de turista, né, para analisar uma operação de resgate com aviões da FAB. Os políticos brasileiros ignoraram a orientação do Itamaraty para não viajar para Israel. O órgão emitiu uma nota desaconselhando viagens para Israel e outros países do Oriente Médio, exatamente por causa, né, da escalada das tensões na região. Olha só, a gente tem trechos aí dessa nota, né, que foi divulgada hoje pelo Itamaraty. Então, parte dessa nota a gente destaca ali, né? A Embaixada do Brasil em Israel mantém desde outubro aí o alerta consular que desaconselha, né, toda viagem que não é essencial àquele país e recomenda desde então que os brasileiros e brasileiras, né, que se encontravam em Israel considerassem aí a possibilidade de deixar o país. Naquele mês, um total de 1.413 brasileiros foi evacuado de Israel em aeronaves da FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira. E tem um segundo trecho também da nota ali, né, que diz que ainda nessa segunda-feira, ou seja, ainda hoje, né, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv tomou conhecimento de tentativas de golpes por parte de criminosos, né, por mensagens de aplicativo, estariam oferecendo lugares em voos para deixar Israel. Recorda-se que o espaço israelense segue fechado sem previsão de reabertura, o que chama muito a atenção, né, Círia? Porque a gente pega, olha, fechado e já tem gente tentando aplicar golpe via celular, oferecendo lugar em voo para voltar para o Brasil. Criminosos não perdem tempo, André. Pois é. Estão lá oferecendo vaga, vendendo vaga, né, poltrona em voo para voltar para o Brasil. Isso é mentira, gente. Isso não existe.
Pois é, o órgão ainda alerta para notícias falsas e outros golpes por aplicativos em que criminosos ainda estão oferecendo esses lugares aí para deixar. Eles sempre pedem essa atenção e é impressionante como é que essas pessoas têm aproveitado essas oportunidades de fragilidade, como acontece em vários casos, exatamente para tentar pegar a pessoa naquele momento que ela está mais desesperada ali, né, Ciri? Mais vulnerável, né? Qualquer notícia, qualquer informação que tem nesses momentos de vulnerabilidade, a nossa tendência é já clicar, né? Já entender o que significa isso. Então, hoje o Itamaraty emitiu, entre outras notas, esse alerta também para as pessoas tomarem cuidado e ficarem atentas a isso. É golpe, é fake news. E hoje o Irã lançou novos mísseis contra várias cidades israelenses. A República Islâmica respondeu os bombardeios israelenses que atingiram território iraniano pela quarta noite consecutiva. A Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, comemorou o, entre aspas, gente, sucesso dos ataques e afirmou que vai continuar com as operações. O ministro da Defesa israelense alertou que o povo de Teherã vai pagar o preço pelos ataques iranianos contra civis em seu país. Recebemos 3 alertas e imediatamente entramos no abrigo com meus 5 filhos e meu cachorro. Fechei a porta e após alguns segundos ouvimos um estrondo muito forte. Todo o abrigo tremeu, o prédio e as portas de aço das janelas chacoalharam. Após décadas de guerra indireta e operações pontuais, esta é a primeira vez que os dois países se envolvem em um confronto militar tão intenso. Os ataques israelenses desta segunda-feira tiveram como alvo vários pontos no Irã após bombardeios contra a capital, a cidade sagrada de Mashhad e instalações militares no oeste do país. O exército israelense alegou ter destruído 1/3 dos lançadores de mísseis terra-terra do país inteiro. Concluímos outra onda de ataques em Teherã. Atingimos mais de 20 quartéis-generais do exército iraniano e da Força Al-Quds. Os ataques israelenses têm como alvo, entre outros locais, o centro de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do país. O Irã pediu que os países europeus trabalhem para pôr fim aos bombardeios israelenses no território. Nossa expectativa natural em relação aos países europeus nas atuais circunstâncias é que se concentrem em interromper a agressão, responsabilizar o agressor e condenar as ações deste regime contra as instalações nucleares da República Islâmica do Irã. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que a parte subterrânea da instalação nuclear de Natanz não foi atingida pelo bombardeio. O nível de radioatividade fora da instalação de Natanz permaneceu inalterado e em níveis normais, indicando que não há impacto radiológico externo neste evento na população ou no meio ambiente. E em um pronunciamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que tem eliminado 1 a 1 os chefes das Forças Armadas iranianas. Eliminamos a liderança de segurança do Irã, incluindo 3 chefes, o comandante da Força Aérea, 2 chefes do Serviço de Inteligência, 2 dos quais foram mortos ontem, o Exército e a Guarda Revolucionária. Atacamos seu chefe de operações e estamos eliminando-os, 1 a 1, e nossa mão ainda pode alcançar mais longe. E vamos acompanhar agora imagens que são impressionantes. Hoje, Israel bombardeou a sede de uma emissora estatal do Irã. A explosão interrompeu uma transmissão ao vivo e deixou o prédio da TV em chamas. Acompanhando com a gente aí as imagens, você vê a apresentadora apavorada no momento em que a bomba explode ali, ó. Ela falava ao vivo ali naquele momento do ataque e deixou o estúdio, assim como a equipe, imediatamente. Ela criticava Tel Aviv quando foi interrompida pelo som da explosão que chegou a balançar até o prédio.
onde foram ouvidos muitos gritos das pessoas deixando a emissora. O estúdio se encheu de fumaça, como dá para ver, enquanto a equipe saía às pressas. Imagine ali a transmissão sendo feita ao vivo, ela estava fazendo uma crítica naquele momento. Ali você acompanha agora. Sim. A gente, inclusive, tem até o som. Vamos ouvir? Que dá para mostrar ali direitinho no momento em que ela se apavora, houve-se a explosão, ela está falando, aquela explosão, de repente ela sai ali. A gente vai colocar para você acompanhar. Essa realmente foi bastante assustadora. A gente imagina a que ponto chega, né? Estão ali fazendo a transmissão, trabalhando os jornalistas ali. Ela fazia críticas, mas naquele momento, então, explode uma bomba e ela é obrigada a sair correndo. A gente está mostrando um pequeno trecho do estúdio ali onde ela trabalha, mas estúdio de TV, geralmente você sabe, é muito grande, é muita gente trabalhando. Estavam num prédio que estremeceu, inclusive. E a gente tem o áudio, se não me engano, André? Tem. Vamos pedir para colocar novamente aí? Tem o som. O áudio, né? O som. Vamos ouvir. کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استادیوم. É assustador o barulho, né? Assustador. Imagina, você tá igual nós estamos aqui, né, André? Estamos concentrados, levando notícia. E ao vivo, 7 horas e 30 minutos. Né? Estamos envolvidos aqui no assunto e aí, de repente, um estrondo desse, né? Um barulho assustador. Dá para desconcentrar e o pessoal ficou todo assustado ali, não é para menos, né, André? Exatamente. Para a gente entender melhor os rumos desse confronto, nós convidamos para conversar com a gente aqui ao vivo o especialista em relações internacionais, que é o Guilherme Meirelles. Seja muito bem-vindo aqui no Tempo News para conversar com a gente, tratar desse assunto tão delicado que tem nos trazido preocupação no mundo inteiro. Ele está se conectando com a gente aqui. Daqui a pouquinho vai conseguir, eu acredito que eu estou vendo a imagem. Ele já conseguiu já se piscou conectar ali, então significa que a imagem está chegando. Vamos ver se o som está chegando, Guilherme. Está chegando o som aí? Boa noite. Boa noite. Ouço bem vocês, sim. Ótimo. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos por aceitar esse nosso convite, para a gente entender assim, que ponto a gente está desse confronto ali. Veio se crescendo, até chegar num ponto que está ficando cada vez mais próximo de um colapso geral, o senhor acredita? Ou será que é possível a gente imaginar uma desescalada daqui para frente? Eu acho que ainda vai escalar muito antes de desescalar. Esse que é o grande problema, porque esse conflito ele não começou semana passada, né? Um conflito que já vem há muito tempo, seja na retórica, seja na prática. Então, assim, muita gente que o grande inimigo de Israel seriam os palestinos, da faixa de Gaza ou da Cisjordânia e tal. Sendo que, na verdade, o grande inimigo de Israel, historicamente, são dois países. Um é o Egito, o outro é o Irã. O Egito e Israel já entraram em acordos que fez com que diminuísse muito a tensão entre os dois países nas últimas décadas. Agora, nunca houve um acordo que cessasse essas hostilidades entre o Irã e Israel, a ponto de chegar nesse momento onde a gente tem um primeiro-ministro de Israel, no caso Netanyahu, que é um primeiro-ministro que entende que a força bélica é a única chance de você resolver esse problema, e do outro lado a gente tem um ayatollah que governa o Irã, né, como líder supremo, que ele fala explicitamente que ele defende o fim do Estado de Israel. Então, em algum momento, isso ia acontecer. A gente não sabia quando, né? E aí Israel, nesse momento, que se vê colocado numa situação de ataque por todos os lados, achou por bem fazer o que a gente chama nas relações internacionais de um ataque preventivo. Fazer um ataque preventivo que era justamente com o objetivo de evitar atacar-se, né? Agora, Guilherme, se houver uma escalada, então, nesse sentido, né, você acredita que pode haver aí um envolvimento mundial nesse conflito? Olha, perdão, só arrumando a câmera aqui, eu acredito que isso é um pouco mais difícil. Eu acho que isso vai ficar na parte regional. Por quê? Porque a gente sabe que o Irã é um país que, embora não declare explicitamente, é um país que tem um enriquecimento de urânio para se construir bombas atômicas, que ainda não é conhecido a que ponto chegou esse programa, né? E isso é o grande medo de Israel, porque uma coisa é você bombardear a faixa de Gaza ou a Cisjordânia, né? Que do outro lado você tem o Hamas, por exemplo, que
tem foguetes que causam um impacto muito pequeno, né? Do outro lado é você ter o Irã que existe a possibilidade de ter uma bomba nuclear. Então, assim, que país que vai querer se envolver num conflito contra um adversário que tem uma arma nuclear? Então, por isso que a gente vê tanto Putin, quanto Xi Jinping, quanto Trump, para pegar aqui 3 das principais nações do mundo, Rússia, Estados Unidos e China, que ainda estão fazendo declarações muito pequenas, né? A gente não vê eles fazendo declarações mais assertivas, sendo mais objetivos, né, sobre o que eles acham desse conflito. Então eu acho que vai ficar regionalizado. O conflito eu acho que vai ficar entre Israel e Irã mesmo, claro que com um apoio maior ou menor de alguns países, mas acredito que não vai sair. Eu vejo muita gente falando, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Até porque uma guerra mundial ela é feita entre grandes potências, né? E, por enquanto, a gente não vê as grandes potências se envolvendo. A grande preocupação nesse momento, naturalmente, é com as vidas perdidas, né? São pessoas, são mulheres, são crianças, são homens, são famílias inteiras destruídas. Senhor, como é que o senhor tem visto a questão dessa... Hoje de manhã eu escutava um especialista também comentando sobre a subnotificação que acontece por parte dos países ali da região. Subnotificação de mortes. Esse número pode ser ainda muito maior do que está sendo dito até agora? Pode sim. Isso na verdade, é em qualquer conflito, né? Por exemplo, quando o Hamas alega quantas pessoas morreram pelos bombardeios israelenses na faixa de Gaza, a gente não pode levar tão a sério, quer dizer, claro que houveram muitas mortes, mas o número exato não dá para a gente saber. Por quê? Porque não é um órgão que é confiável, né? O Hamas não é necessariamente confiável, da mesma maneira que o governo de Israel não é, e da mesma maneira que o Irã também não é. Eles usam esse número de mortes de forma de narrativas, né? Então é muito difícil a gente ter um número exato, mas o que dá para a gente saber é que existem sim civis que estão morrendo dos dois lados, porque a gente vê as imagens de prédios bombardeados e tal, porque uma coisa importante, até em guerras existem regras. Uma delas é você bombardear alvos militares, né? Só que isso não é seguido há muito tempo. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui as imagens de vocês, existem prédios residenciais que foram bombardeados, né? Se tem prédios que foram bombardeados, naturalmente tem pessoas que estão dentro deles. A diferença aqui é que, por exemplo, em Israel existem muitos bunkers, onde as pessoas podem se esconder, porque Israel é um país preparado para conflitos. Israel é um país que está cercado por inimigos desde que ele existe. Quer dizer, Israel foi fundado em 1948, de lá para cá é um país que constantemente vive em guerras, então é um país que se preparou para esses conflitos. Já o Irã não tem essa infraestrutura, né? Embora o Irã também tenha entrado em alguns conflitos nesses últimos anos, mas nem de longe tem o preparo de Israel nesse sentido. Você falava da questão do Vladimir Putin, né, que você citou. A gente sabe que ele possui relações aí, né, com os dois países. Podemos afirmar, de certa forma, que o Putin seria e poderia exercer um papel fundamental como mediação nesse conflito, Guilherme? Eu acredito que não, porque o Putin ele está envolvido em outro conflito bélico, que é a guerra com a Ucrânia, né? Então, um conflito entre Israel e Irã, nesse momento, não seria a prioridade dele, né? Nesse momento onde a Rússia está sendo condenada por muitos países do mundo, inclusive com sanções por causa da guerra na Ucrânia, pela dificuldade em chegar num acordo de cessar-fogo e tal. E seria até um pouco hipócrita, né? Não faria muito sentido a gente ver um país que está em guerra, né, Rússia com a Ucrânia, tentando mediar um cessar-fogo em outra guerra, né? Então, não faria muito sentido. Eu acredito que o Putin não vai se envolver. Se tem alguém que pode se envolver para tentar ganhar algum capital político como mediador para alcançar a paz, talvez seja o Trump, né? Que ele é um defensor do Estado de Israel, como a gente sabe, só que ao mesmo tempo ele não é ele sabe que os Estados Unidos não podem comprar uma briga com o Irã. E, de novo, tudo gira em torno da questão nuclear. Tá? Isso é o ponto mais importante. O Irã... Perdão, pode falar. Não, é isso que você está falando, né? Ao ir para o G7, aí o Trump tem uma fala meio ambígua ali, né? Ele fala o seguinte, sim, que pode haver um acordo, mas eles terão que lutar, né? Então ele não coloca ali, nem indica qual é a maneira que vai se posicionar durante essa cúpula. Como que você analisa aí essa atitude de Trump? Então, é o seguinte, se a gente pegar nas últimas décadas, durante a Guerra Fria, o mundo viu uma escalada do armamento nuclear. Então, assim, quem tinha mais arma nuclear era quem tinha mais condição de se defender. Então,
União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, principalmente. Depois que a Guerra Fria terminou, com a queda do Muro de Berlim, o que a gente viu foi uma redução na capacidade nuclear dos países. Então, começou a ter uma desescalada do armamento. O que a gente está vendo agora é um rearmamento nuclear com a mesma lógica da Guerra Fria. E o Trump entende isso, né? A gente vê, por exemplo, que o Trump ele tinha um discurso anti-Irã. O Irã é um país que tem um discurso de ódio muito grande contra os Estados Unidos. Só que uma coisa é você ter um discurso, por exemplo, o Trump criticando o Ayatollah do Irã, só que uma coisa é fazer alguma coisa efetiva, né? É diferente você fazer uma coisa efetiva contra um país que tem armamento nuclear. A gente não sabe o que o Irã pode fazer com essas armas nucleares, né? Os Estados Unidos, há menos de 30 anos atrás, passaram pelo maior atentado terrorista da história deles. Então a gente não sabe o que pode acontecer quando você entra num conflito com um país que dispõe de armas nucleares como o Irã, né? Pois é, e a gente tem notícias também das agências aqui dizendo que os países, né, do G7, eles pedem a desescalada desse confronto entre Israel e Irã, né, e o Trump não teria assinado o documento conjunto de acordo com essa agência. A reunião do grupo começou na segunda-feira, que é hoje mesmo, né, no Canadá, e Trump deve assinar o documento que pode ficar... Trump não deve assinar o documento que pode estabelecer talvez o início do fim desse confronto. Ele não assinando, ele já está mandando um recado aí para o mundo inteiro, né? E até porque, de novo, os Estados Unidos são os principais. Os Estados Unidos é o principal parceiro estratégico, militar, econômico de Israel. Sem os Estados Unidos não haveria o Estado de Israel. Isso é um ponto muito importante. Então, é um aliado histórico desde que Israel foi fundado. O Irã é um inimigo histórico, só que, de novo, tudo gira em torno da parte nuclear, né? Uma coisa é o Trump levantar o dedo para países que não têm armamento nuclear, como, por exemplo, países que ele criou essas tarifas todas comerciais. Uma coisa é comprar briga com esses países. Outra coisa é você comprar uma briga militar com um país que dispõe de um armamento nuclear e que é o mais importante de tudo, que a gente não sabe em que ponto está. A gente não sabe se eles têm uma arma pronta, a gente não sabe se ainda está em construção, a gente não sabe em que ponto está. Isso é o grande medo do mundo. Se a gente olhar quem que o Estado de Israel atacou num primeiro momento, foi o líder da Guarda Revolucionária iraniana, que morreu, só que também Israel atacou os cientistas iranianos, que são as pessoas responsáveis justamente pela criação do armamento nuclear. Então, o foco principal gira sempre em torno de armas nucleares. Agora eu gostaria que o senhor comentasse também, a gente rodou agora há pouco aqui o pronunciamento de Benjamin Netanyahu anunciando que vem matando um por um dos líderes iranianos das Forças Armadas e que vai continuar assim, não sei se o senhor acompanhou ao longo da tarde esse pronunciamento dele, que mais uma vez, infelizmente, anuncia que continua e ele vai continuar essa perseguição ali, né? Exato. O principal, para a gente entender como é que funciona o regime iraniano, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Em 1979 tem o que a gente chama de a Revolução Iraniana. O que aconteceu? Existia um regime lá no Irã, que era um regime altamente ocidentalizado. O Irã era um país, até 1979, era um país muito próximo do Ocidente, em termos de costumes mesmo. Essa história que a gente vê hoje de mulheres que não podem mostrar o rosto, tal, por causa das restrições religiosas, até 1979 não era dessa maneira. Era um regime comandado pelo Shah Reza Pahlavi, era o nome dele. Quando a gente chega em 79, tem a Revolução Iraniana, onde um grupo fundamentalista toma o poder na figura do Ayatollah, né, que ele muda a chave de como o regime iraniano ia funcionar. E aí, um dos focos desse novo regime era o ódio ao povo judeu e o ódio aos Estados Unidos. Eles acreditam que os valores ocidentais eles vão contra aquilo que o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, defende. Então, é o povo xiita, né, que utiliza de maneira mais radical as escrituras do Alcorão. Certo? Então, assim, nesse momento, o principal... E, assim, esse Ayatollah que tomou o poder lá em 79, ele já morreu, mas ele deixou sucessores. Inclusive o que está agora, que é o Ayatollah Khomeini, ele é o atual líder supremo do Irã, e ele é a pessoa que manda de verdade no Irã. O Irã pode ter pessoas abaixo, líder da Guarda Revolucionária, primeiro-ministro, o que seja, só que o líder, o guardião da moral, o guardião da política, o guardião dos costumes do Irã é o Ayatollah.
e já estão saindo notícias de que o governo de Israel busca matar esse Ayatollah, que ele é um dos próximos alvos desse ataque, que ele é o que sustenta o regime iraniano. Se Israel conseguir atingir esse alvo, é uma mudança abrupta, é uma mudança, um 360 que a gente vê na política iraniana. A gente não sabe o que pode virar, se o Irã volta a ser um país ocidentalizado, enfim. Mas é o foco principal, porque é a pessoa que declara publicamente que o Estado de Israel não deveria existir. Agora, a escalada em relação às estações petrolíferas, né, outra situação que muitos analistas estão ponderando bastante nesse momento. Na sua avaliação, quais são as possibilidades, Guilherme, de o Irã atacar, então, as instalações petrolíferas e de gás natural de Israel? Então, o ponto, qualquer conflito no Oriente Médio, ele vai girar em torno também da geopolítica do petróleo, do petróleo e do gás natural, porque é uma região que ela está em cima, literalmente, ela está em cima de muitos postos de petróleo. Então, sempre que tem um conflito lá, vai alterar o valor do petróleo no mundo todo, né? E assim, o Irã sabe disso, Israel sabe disso, né? E Israel é um país muito pequeno. Isso é um ponto importante. É um país muito pequeno que depende muito dessas fontes de energia, né? Caso isso aconteça, caso o Irã bombardeie e destrua essas instalações de abastecimento de gás natural ou de petróleo, a situação de Israel ia ficar muito complicada, porque é um país que depende disso, inclusive para manter a sua máquina de guerra, porque Israel é um país muito militarizado, só que depende naturalmente de petróleo, depende de gás natural para manter essa máquina de guerra. Então, sem dúvida, é um alvo do Irã, né? Só que, por outro lado, nas relações internacionais, todos os países sabem que uma ação vai ter uma reação. Então, o cálculo do Irã é, se a gente fizer isso, o que vai acontecer de volta? Por isso que a gente tem que esperar para saber se isso vai acontecer mesmo e qual vai ser o ataque e qual vai ser a resposta que Israel teria. O que eu posso adiantar para vocês é, caso isso aconteça, a máquina de guerra de Israel, que é o ponto principal aqui da história, ia ficar muito comprometida, né? Um país que depende muito disso, né? Tá certo. Guilherme Meirelles, especialista em relações internacionais, nós agradecemos muito a sua disponibilidade em conversar conosco nesta noite, viu? Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês aí, Minas.